2 Crônicas 12. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor: Vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos, e em seguida, os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. 2 Crônicas 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000, igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas, não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão, e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes, que servem ao Senhor auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram.
E vejam bem. Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas. E os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron, com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder, até que o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido.